Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia. Quinto domingo da Quaresma. Irmãos, estamos nos aproximando da Semana Santa. Somos convidados a refletir sobre a promessa de vida nova, a vida em Deus, que supera o pecado e a morte. Jesus nos mostra que a fé cristã não elimina o pecado, mas o transforma em esperança. Confiamos na bondade e compaixão do Senhor e iniciemos a vida. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário pra te louvar. Ora, irmãos, que paz e o coração puro arranca a vaidade, ensina-me a amar. Ora, irmãos, que paz e o coração puro arranca a vaidade, ensina-me a amar. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez o Senhor nos reúne nesta casa santa e assim como fez com Lázaro, também quer fazer conosco, nos tirar dos nossos túmulos de morte, nos tirar do pecado e nos trazer para a sua vida plena. Deixemos que a graça de Deus se faça presente em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Bendito é Deus que nos reúne em seu amor. Bendito é Deus que na sua infinita misericórdia venha ao nosso encontro e quer perdoar os nossos pecados. Abramos o nosso coração, deixando que a graça de Deus se faça presente em nós. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quisestes ser levantado da terra para que tenha vida eterna todo aquele que crê em vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz para levar-nos à glória da ressurreição, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, todo amor, toda bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa falta de fé. Iluminando a nossa vida, tire o nosso medo, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Além daquelas intenções que cada um de nós traz no coração, aquelas que foram colocadas no altar, nós queremos rezar de modo especial, entregando na mão de Deus a vida de Samanta Santana Pérez, partida há 10 dias, Rita Laranjeira da Silva, partiu há um mês, e a missa de 7º dia de Maria do Carmo. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a se entregar à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco que reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Deus oferece ao seu Filho e sem expectativa de futuro uma vida nova. Ao clamarmos por misericórdia e perdão, confiamos na bondade e na compaixão dele. Ouçamos a palavra que nos oferece a promessa de vida eterna. Orei em vós, ó meu
quem vivais. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu Espírito, para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Orar no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. Se lembrarmos então das nossas faltas, quem haverá de substituir? Mas em vós encontro perdão, e eu vos temo, e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. Espero Israel pelo Senhor, mais que vigia pela aurora. Pois o Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. O Senhor toda graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. O Senhor toda graça e redenção. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora o nosso corpo esteja ferido de morte, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugava os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse:
Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo a Judeia. Os discípulos lhe disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus lacrimou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já chega mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano.
Então Jesus lhes disse: desatai-o, deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Para nós, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podem sentar. Caros irmãos, para compreendermos as mensagens que Deus traz para nós, é preciso que estejamos abertos a percebermos que a Sagrada Escritura não foi escrita na nossa língua, não foi escrita no nosso tempo, não foi escrita na nossa cultura. Então ela tem um jeito todo próprio de falar que não corresponde ao nosso. E se não aprendermos a traduzir o jeito deles para o nosso jeito, não compreenderemos o Evangelho. A primeira coisa é: as histórias bíblicas contam fatos que são para a nossa fé. Diferentemente de jornais, de revistas, que contam fatos apenas para que a gente saiba o que aconteceu. A Bíblia não está preocupada com o que aconteceu, ela está sempre preocupada com a mensagem que aquele fato pode trazer. Por isso, morte na Sagrada Escritura quase sempre não tem a ver com morte física. Morte na Sagrada Escritura é entrar no pecado. O filho que foi embora, gastou tudo, perdeu tudo, quando ele está voltando para casa, a frase do pai é essa, lá no capítulo 15 de São Lucas: vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então veja, ao sair daquela história de pecado e vir novamente para a casa do pai, aquele jovem ressuscita. Significa dizer, sai da morte para a vida. Logo, não estamos falando de uma morte física. Quer entender a liturgia de hoje? Olhe de novo a primeira leitura. Nós vamos ver ela, porque ela tem que explicar tudo hoje. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzi-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu Espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Eu digo e eu faço. Se Deus está conversando com aquele povo, é porque aquele povo não está no cemitério. Deus não conversa com quem está no cemitério. E Ele está dizendo para aquele povo, como está dizendo para nós hoje: vou tirar vocês das sepulturas, vou tirar vocês dos estados de morte. Quando São Paulo nos diz: através de um homem entrou o pecado, e através do pecado entrou a morte, ele não está falando da morte física. A morte física é um presente de Deus. Jovens talvez não compreendam isso, mas quem já tem uma certa idade sabe muito bem que chega uma hora que a gente diz: está na hora de cantar para subir, não dá mais. Troquei de pássaro, não estou gostando desse pássaro novo. Diz que são 3 pássaros na nossa vida, né? O primeiro pássaro que aparece na nossa vida é o gavião. O que é o gavião? É aquela ave de rapina que não escolhe muito. Pega tudo. É um jovenzinho. Mas é um jeitinho, está pegando. Tudo que aparece pela frente ele pega. É um emprego novo, é uma pessoa nova, é uma coisa nova e tudo mais. Aí a gente vai se tornando um pouco mais adultos e a gente troca de pássaro. A gente vai para a águia. Também é ave de rapina, mas a águia não pega tudo, não.
Aí é dor aqui, dor ali, dor lá, e a gente só vai viver. Então veja, chega um momento em que não adianta, gente, pelo amor de Deus. Pode ser que a gente dure aí até uns 100, 100 e poucos anos, mas quando a gente já vai chegando numa certa idade, o corpo vai pesando, vai ficando difícil. Imagine alguém com 1000 anos, se com 100 a gente já está se arrastando, com 1000 seria uma visão do inferno. Então veja, Deus já nos programou para que nós tenhamos o tempo de vida aqui na terra, porque a nossa vida plena não é aqui. Aqui é o nosso lugar de passagem. Aqui é um lugar de nós aprendermos a viver como irmãos, aprendermos a ser fraternos, a perdoar, a partilhar, a ser fiéis, para que, quando partamos daqui, possamos viver o paraíso. A outra vida é diferente dessa. É uma coisa que a gente sabe. É diferente dessa. Na outra vida, cremos nós, pela nossa fé, que não teremos mais dor, não teremos mais envelhecimento, não teremos mais estas coisas que são próprias da matéria. O nosso corpo próximo é chamado de corpo espiritual. Sempre precisaremos de um corpo. Fantasma não existe. Fantasma é invenção da nossa cabeça. O corpo físico, por ser matéria, ele tem um tempo de duração. E se a morte física fosse a consequência do pecado, Jesus não poderia ter morrido. Jesus nunca pecou. E se o próprio autor da vida passou pela morte física, e somente física, porque ele nunca passou pela morte espiritual, afinal de contas ele nunca pecou, então significa dizer que se nós não tivéssemos matado ele na cruz, em algum momento o corpo físico dele teria que parar de funcionar. Isso é normal. Mas é a história do Elias. Se você quer contar a história do Elias inteira, tem que perceber que a Bíblia primeiro mata o Elias para depois poder conversar com Deus. Certo dia, Elias foi debaixo de uma árvore e disse: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. E o texto é muito claro. Elias meditou e Elias dormiu. Na Bíblia, dormir é morrer. O anjo do Senhor veio, tocou Elias e disse: levanta. Elias levantou, comeu, bebeu, deitou e dormiu de novo. Pela segunda vez veio o anjo do Senhor e disse: levanta-te. Ele se levantou, comeu, bebeu e nunca mais morreu. Entenda isso. Elias, como qualquer um de nós, entrou na graça de Deus, mas em algum momento pecou novamente, morreu. Voltou para a graça de Deus, depois pecou de novo, morreu, até que tomou jeito. Entrou na graça de Deus e passou o resto da vida vivendo na graça de Deus. Logo, não morreu mais. Entende isso? Mas quando o corpo parou de funcionar, Elias foi enterrado como qualquer um de nós vai ser. Quer dizer, acho que ninguém de nós mais vai ser enterrado, porque agora a gente é engavetado, a gente é cremado, a gente é um monte de coisa, porque enterrar é colocar na terra, e nós não somos colocados na terra. Tanto é que aqui na nossa cidade a gente nem precisa ir para baixo da terra, a gente pode ir para cima do que a gente tem, ou vertical. Então é assim que funciona. Então, quando falamos de Lázaro, não estamos falando da morte física do Lázaro, mas parece que é sim, é um jeito deles escreverem. O grande problema do Lázaro é que o Lázaro não é uma pessoa qualquer. O Lázaro é um amigo de Jesus. Se é um amigo de Jesus, significa dizer alguém que já está conhecendo Jesus, vivendo essa graça. Sabe aqueles que a gente não espera que errem mais? Aqueles da nossa família que a gente se choca quando eles fazem besteira. Porque quando alguém de fora faz besteira, filho, não presta. Mas e quando é da nossa família? Quando é um de nós? Pior ainda. E quando somos nós? Porque a gente tem mais condições de perdoar o outro
perdoar a si mesmo. A maioria de nós é muito dura para consigo mesmo. Consegue entender que o outro erra, mas não consegue entender que o erro possa acontecer na própria vida. Então, esse Lázaro, que deveria estar vivendo já esta graça, porque, poxa vida, Jesus visita a minha casa, Jesus come comigo, Ele me conta, Ele me salva. Lázaro, em algum momento, escorregou, fez besteira. E pelo jeito, a besteira que Lázaro fez não foi pequena, porque não foi pecadinho, foi alguma coisa que a comunidade considerou como fim. E aí vem um grande problema. Nós, como cristãos, dizemos assim: eu creio na conversão, eu creio na mudança. Mas quando alguém chega para você e diz eu mudei de vida, você diz: não acredito nada. Você acredita ou não na conversão? Vou provar que a maioria de nós não acredita, mas você fica quietinho, não levanta a mão para dizer que você não acredita não. Imagine que você conhece alguém que cometeu um crime terrível, foi julgado, foi condenado e foi preso. E essa pessoa passou algum tempo na cadeia e cumpriu a sua pena. Pronto, se cumpriu a sua pena, está pronto para voltar. Essa pessoa voltou e você tem uma casa para alugar. Você aluga dessa pessoa? Essa pessoa precisa voltar a trabalhar e você está com um emprego na sua empresa. Você dá um emprego para essa pessoa? Mas você depois diz que acredita na conversão. Não, eu acredito na conversão. O Senhor me converte. Se você acredita na conversão, por que você não acredita na conversão dos outros? Viu que isso não serve para você? Porque você decidiu, eu acredito sim. Eu alugaria para ele, eu emprestaria dinheiro para ele, eu até daria um emprego para ele. Mas tem pessoas lá fora que não fazem isso, não. Tem pessoas lá fora que não acreditam, que ficam achando que por acaso fase terrível, algo que nasce todo nunca se endireita. Se você está dizendo isso, é porque você não acredita na graça de Deus. Porque a graça de Deus é capaz de endireitar sim. Há pessoas terríveis que se tornaram santos. Há pessoas que eram as piores do mundo. Mas um dia encontraram a graça. E essa graça os tocou tão profundamente que eles foram capazes de sair lá da demônia para a santidade. Deus não mudou. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro está querendo ressuscitar você, está querendo ressuscitar a mim. Porque também eu, também você, em algum momento, estamos presos no nosso pecado. Estamos mortos do nosso pecado. Por isso que Jesus nos deixa os sacramentos. E um deles é exatamente o sacramento da ressurreição. Nós chamamos de confissão. O que é a confissão? Eu estava no pecado, eu estava morto, eu vim e o Senhor me absolveu. O Senhor me libertou das garras da morte e me trouxe novamente à vida. No Evangelho de hoje tem várias dicas que a gente costuma perceber. Primeira, a Marta e a Maria estão repetindo o mesmo erro de Adão e Eva. E o Evangelho de hoje mostra as duas fazendo isso. Porque elas chegaram até Jesus e olha a frase delas: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Então o que elas acabaram de dizer? A culpa do meu irmão ter morrido é sua, Jesus. Porque se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ou seja, meu irmão não teria pulado do prédio se o Senhor tivesse segurado dele. Mas o irmão pulou porque quis. Meu irmão não teria feito um crime se o Senhor estivesse aqui. Espera um pouquinho. O seu irmão fez porque quis. Mas isso é um grande erro do ser humano, de querer colocar a culpa em Deus. Come feito uma vaca velha, bebe feito não sei o quê. Depois vem a doença e fala:
título da frase, se vocês quiserem, está gravada do Padre Léo, quando ele diz: eu não culpo Deus pelo fato de eu ter desenvolvido um câncer. Eu fumei muito, eu vivi desenfreadamente, e agora o meu corpo está respondendo. Eu sei que nem sempre a gente consegue encontrar a causa. Eu sei disso. Pessoa que nunca fumou e de repente está com câncer no pulmão. Pessoa que nunca bebeu e de repente está com cirrose. Eu sei que isso acontece. Porque a nossa genética, ela é predisposta a essas coisas. Não adianta. Se a sua família tem predisposição a problema do coração, é bom se cuidar. Mas saiba, provavelmente você vai ter problema no coração. Se a sua família tem predisposição para diabetes, se cuide. Mas provavelmente você vai ter, não porque Deus está castigando, porque nós somos sujeitos àquilo que é a física do nosso corpo. Então Jesus diz para Marta: Marta, o teu irmão pode ressuscitar, o teu irmão pode mudar. E a Marta diz: não, só quando ele morrer mesmo, que verdade. Nessa vida não tem mais jeito. Com as palavras dela, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus disse: não, Marta, eu sou a ressurreição. E todo aquele que vive e crê em mim já pode começar a ressuscitar agora. Já pode começar a mudar de vida agora. Você crê nisso? E eu sei que a maioria de nós não prestou atenção, porque se enganou com a resposta da Marta. A pergunta de Jesus foi: eu sou a ressurreição e o seu irmão pode ressuscitar agora. Você crê nisso? E a resposta dela foi: Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha, eu sou crente. Ela não disse: eu creio que o Senhor é a ressurreição. Ela disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Ou seja, não mudei nada, que tudo que o Senhor disse é igual a operação de Pai. Padre fala, e a pessoa volta para casa do mesmo jeito que veio, porque então promovido serve pelo outro. E algumas vezes nem entra promovido, porque na hora que vai entrar ele fecha o ouvido, que é para não entrar mais. Dizia o Padre Zezinho numa música bem antiga, que nos tempos, isso lá nos anos 80, que nos tempos em que eles estavam vivendo, os jornais, a televisão falavam muito mais ao povo do que o padre no altar. E continua sendo assim. Por quê? Porque nós estamos mal acostumados a não irmos a fundo naquilo que é a graça de Deus, a não percebermos que a graça de Deus continua querendo agir em nós de um modo todo especial. Então vamos lá, de um jeito bem simples. Lázaro fez alguma coisa que o levou à morte espiritual. Qual deveria ser a missão da comunidade? Ressuscitar Lázaro. Qual era a função de uma igreja? Quando Pedro estava preso, a igreja rezava insistentemente para que ele pudesse sair da prisão. No caso do Lázaro, na hora que Lázaro morreu, ou seja, na hora que o Lázaro caiu no erro, o que a comunidade fez? Colocou ele num túmulo. O que é colocar no túmulo? É não dar chance da pessoa voltar. É dizer: esse não tem mais jeito. Ele é assim mesmo. E a gente abraça. Ele está aí, deixa para lá. Entende o que é? Colocar a pedra. E quando você coloca a pedra, o Lázaro não pode mais voltar na vida, porque mesmo que ele volte, ele está preso dentro do seu túmulo. É aquela pessoa, volta para aquela pessoa que cumpriu a pena, saiu. Se essa pessoa que cumpriu a pena e saiu e agora quer voltar à sociedade, não tiver onde morar, não tiver onde trabalhar, não tiver como sobreviver, qual é a tendência dessa pessoa então? Não é voltar do erro, não? Mas nós vamos condená-lo de novo, tá vendo? Eu sabia que ele não tinha mudado. Mas ele vai mudar como? Porque é fácil dizer para a pessoa, é fácil você passar no lugar de prostituição e dizer: saia daí, porque isso não é de Deus. Que bonito que você está dizendo.
Você vai pagar o aluguel daquela pessoa? Você vai dar um emprego para aquela pessoa? Se você encontra alguém que está vivendo da prostituição, você acredita que aquela pessoa pode ser uma boa pessoa para trabalhar na sua empresa? Você acredita que ela pode ser uma boa pessoa para viver na sua casa de aluguel, no seu apartamento de aluguel, aquele lugar especial que você tem para te dar uma renda melhor? Então é fácil dizer para a pessoa que a pessoa está no meio. Mas uma vez que você fizer isso, tire a pedra, deixa a pessoa sair do seu túmulo. Nem todo mundo que está na prostituição gostaria de estar lá. Mas muitas vezes só está lá porque foi expulso de casa pela própria família, porque não teve condições de estudar, de ter alguma profissão, e a única coisa que tem para vender é o corpo. Estou dizendo que está certo? Não, mas estou dizendo que se você ficar só apontando o dedo, você não ajudou em nada. Faça alguma coisa para mudar. Faça alguma coisa para que a pessoa possa ser diferente. Não adianta fazer uma pregação bonita para a pessoa dizer, não adianta, se você continuar nessa vida, você vai para o inferno. Agora, se eu não tiver nessa vida, eu vou para onde? Qual é a primeira coisa que Jesus vai ter que dizer para o pessoal? Tirem a pedra que vocês colocaram. Veja, não é para o Lázaro tirar a pedra. Quem colocou a pedra foi a comunidade. Quem colocou a pedra foi a sociedade. Então quem tem que tirar a pedra é a sociedade. E nessa hora vem as marcas, porque as marcas estão presentes em todo quanto é lugar. E qual é a frase da marca? Não, senhor, vamos tirar não, ele já está fedendo. Dizendo de outro jeito, não adianta não. Esse daí não tem mais jeito. Talvez a gente já ouviu isso em algum lugar. E talvez a gente já falou isso em algum momento. De que a outra pessoa não tem mais jeito. De que é daquele jeito mesmo e pronto. Mas Jesus continua firme. Tirem a pedra. E quando eles tiram a pedra, então agora é hora do Lázaro. E Jesus vai dizer para o Lázaro: Lázaro, vem lá fora. E aqui vem o grande problema. O Lázaro também já acredita como os outros. O Lázaro também já acredita que ele não tem mais jeito. O Lázaro já acredita que é assim. Já tentei algumas vezes e não consegui. Como é que a gente sabe disso? Leia no texto, você vai ver. Jesus diz: Lázaro vem para fora. E o texto diz: o morto saiu. Jesus não chamou o morto. Jesus chamou o Lázaro. E por que o Lázaro ainda está morto? Porque ele ainda não está acreditando. Então, para que ele possa acreditar, Jesus vai dizer: desamarrem ele, deixe ele caminhar, dê uma chance para ele. Creia que é possível. A partir daí, Lázaro pode viver uma vida nova. E quase sempre é possível viver uma vida nova. Por que eu digo quase sempre? Porque também depende de cada Lázaro aceitar ou não a vida nova que está sendo dada. Quantas vezes nós recebemos uma nova oportunidade e não aproveitamos a nova oportunidade? Caímos no mesmo erro, fazemos tudo novamente. Mas sabe, onde grande é o pecado, maior é a graça de Deus para tirar o pecado. Então não importa se já foi uma, 10, 100 vezes, continue buscando a graça de Deus, porque a graça é maior. E em algum momento você vai conseguir, porque a graça é maior. Não é porque você merece, não é porque você é bom, é porque Deus, que é bom, está sempre pronto a estar na nossa vida e a nos tirar dos nossos túmulos. São Paulo usa uma palavra que também precisa ser compreendida. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne significa dizer viver segundo o pecado. Algumas vezes a palavra carne na Bíblia tem esse sentido negativo do pecado. E o contrário de carne é o Espírito, que aqui significa a graça. Quem está na graça é capaz de vencer. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou defeituoso, eu sou tudo aquilo que a pessoa quiser.
mas aquele que eu acredito é maior do que tudo isso. Aquele que eu acredito é o perfeito, é o santo, é a justa bondade, é a misericórdia infinita. E se eu me aproximo dele, eu também consigo. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. Não pelas minhas forças, mas pelas forças dele. Não por alguma coisa que eu seja capaz, mas porque ele é a capacidade. Então eu não preciso fazer nada? Preciso aceitar a graça dele na minha vida. Preciso aceitar que ele me traga das trevas da morte para a luz da vida, que ele me liberte. Quem me liberta é ele, mas ele me respeita e só vai me libertar quando eu deixar que cada um examine a si mesmo e veja quais são os túmulos que está entrando, quais são os túmulos de pecado, de trevas que estão na própria vida. Ouça a palavra de Jesus que diz: venha para fora. E pode ter certeza, mudanças vão acontecer na sua vida. É possível. Não podemos nos enganar achando que vai ser fácil. Fácil não vai ser. Porque se você passou 30 anos se instagrando, não é em 10 dias que você vai resolver. Mas é possível. É possível. E aquilo que você não puder por conta própria, a graça de Deus vai suprir o que falta. Baixe um pouquinho sua cabeça. Senhor Deus Pai de amor e de bondade, eis-nos aqui. Assim como Lázaro, somos teus filhos. Fomos batizados, libertados de toda a força do pecado e do mal. Mas algumas vezes, Senhor, tomamos decisões erradas, pegamos caminhos que não são justos e caímos nas trevas do pecado e do mal. Que a voz do teu Filho seja para nós um sinal de que temos chances. Que também nós ouçamos a sua voz que diz: vem para fora, para que assim possamos caminhar nos caminhos da justiça e da paz. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nos deixamos levar pelas ideologias do mundo, que nos dividem, que nos separam. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos as tuas maravilhas, para caminharmos os teus caminhos. Tudo isso te pedimos através do teu Filho Jesus, que continue o Espírito e reina para sempre. Amém. Nada te perdoe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta com Deus no coração, só Deus te basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
possamos viver um tempo novo de justiça e de paz. Que nas orações não rezemos somente por nós, mas por todos aqueles que necessitam. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, inspirai com vosso amor os enfermos e seus familiares, para que encontrem a confiança necessária, tanto na Igreja quanto em Cristo, para se manterem firmes na esperança que não decepciona. Nós os pedimos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, guiai as comunidades de nossa diocese, para que estejam dispostas a oferecer a vida em serviço, sabendo que através dessa entrega nós mesmos encontramos a verdadeira alegria em Cristo. Nós os pedimos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Senhor, iluminai e fortalecei na fé a todos nós cristãos, para que possamos renovar nosso compromisso com Deus, buscando sinceramente o perdão de nossos pecados e colocando nossa confiança na salvação. Nós os pedimos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. E pegando na mão de Deus a vida dos nossos irmãos já falecidos, de modo especial, aqueles cuja memória trazemos, cujo nome colocamos na urna do altar. Nomeamos Rita Laranjeira da Silva, que partiu ao mês, Samanta Santana Pérez, que partiu há 10 dias, e de modo especial a missa de sétimo dia de Maria do Carmo Primo, que sejam reunidas na festa da eternidade, rezemos. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Pai do amor e bondade, aqui estamos nós, eis alguns dos nossos pedidos, a outros em nosso coração. Se for para o nosso bem e tua maior glória, que se torne realidade na nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Lázaro, um homem que viveu intensamente a amizade com Cristo, se tornou um sinal de vitória sobre a morte. Através dos dons do pão e do vinho, ofertemos a Deus o compromisso de seguir os passos de Cristo. Cantemos. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te faço meu pedido de não te esquecer de ti. Meu amor é como este pão que era vivo, que alguém plantou, depois colheu, e depois tornou-se salvação, e deu mais vida, e alimentou o povo meu. Eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor, eu te ofereço vinho e pão, eu te ofereço meu amor. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra, do trabalho humano, vos apresentamos e para nós vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lava-me, Senhor, das minhas faltas, purifica-me dos meus pecados.
Oremos para que essa nossa família reunida no nome possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos do Senhor tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, inclinados nos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-nos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sendo Ele verdadeiro homem, patrimônio de todo, compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com anjos e santos, nós nos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, não cessais de reunir o vosso povo, e vos ofereça em toda parte, e nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as doutrinas que vos apresentamos para serem ensinadas, a fim que se torne para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que a celebrante Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção da ação de graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que está derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora o Pai e memorável da paixão redentora do vosso Filho, sua gloriosa ressurreição e ascensão aos céus. Enquanto esperamos sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Dai com bondade a população da vossa igreja, reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo, um só Espírito. O Espírito nos consola. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, Santo André, São João Batista, e todos os santos que não cessam
confirmar na fé e eternidade da vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Pedro Carlos, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós elegido. Aterei propício às preces desta família, que reunistes em vossa presença, e conduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha, Maria do Carmo Primo, que chamastes neste mundo a vossa presença e cuja missa de 7º dia estamos celebrando. Acolhei a comodidade do vosso reino, junto aos outros nossos irmãos que partilham desta vida, de modo especial aqueles cuja memória trazemos. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida, nos diz Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais, diz o Senhor.
que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de indefesos e inocentes. Onde foi o teu irmão? Eu estou morrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Os que salva e conduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos
Que todos tenham vida plenamente. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue compramos por Cristo nosso Senhor. Amém. O tempo de Quaresma é sempre um tempo muito propício para deixarmos que o Senhor nos tire das mortes do nosso pecado. Por quê? Para que a gente possa ressuscitar plenamente com Ele na Páscoa. Páscoa significa passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, das trevas para a luz. Semana que vem já é Domingo de Ramos, então nós já começamos a grande semana para podermos fazer os passos com Jesus, caminharmos com Ele na Santa Ceia, caminharmos com Ele para o Getsemane, caminharmos com Ele para o Gólgota, caminharmos com Ele para o túmulo e ressuscitarmos com Ele. Então, que a gente possa fazer uma boa semana. Nós temos 2 missas no período da manhã e uma no período da tarde, está naquele folhetinho, aquilo que são às 8 e às 11. Antes que eu diga o horário errado, 8 e 11, e depois às 19.
A das 8 com procissão. As outras, sem a procissão. Se trouxer aos anos, a gente abençoa e não é um problema dentro da igreja. Para ainda nos prepararmos bem, a nossa forania em São Caetano fez a cada semana 2 paróquias terem mutirão de confissão. Ainda temos a paróquia São Francisco, depois de amanhã, na terça-feira, e a paróquia Nossa Senhora das Graças na quarta-feira. Sempre a partir das 19 horas, já estamos os padres lá para atendermos confissão, quando temos missa, vamos depois da missa. Não consigo nem terça nem quarta, ou não me adapto a esse tipo de confissão, porque eu não me sinto bem, eu me falo pecado, coisa do tipo, algumas pessoas não se sentem. Então nós teremos celebração penitencial aqui na paróquia, na sexta-feira, às 20 horas. O que é uma celebração penitencial? É um momento especial em que a gente vem. Se você vem, então você já confessou que é pecador. Porque se não é pecador, não vem. Fique em casa. Agora, se vem, já confessou, sou pecador. Chegando, quando todos estiverem sentados, nós apagamos as luzes, fica só o sino pascal aceso, porque o Cristo continua presente, mesmo nas nossas trevas, e aqui, a partir da palavra de Deus, nós vamos refletindo, nós vamos encontrando alguma coisa para podermos colocar os pecados para fora. E, em determinado momento, nos colocamos de joelhos, aqueles que podem se ajoelhar, deixamos que os nossos pecados sejam colocados na mão de Deus, e aí fazemos o rito onde passamos pela água perfumada, nos ajoelhamos, recebemos uma absolvição e podemos retornar para nossa casa na certeza de que o Senhor é generoso. Mas eu preciso desabafar, eu preciso contar o meu pecado, eu preciso de uma orientação. Tenho o ano inteiro para fazermos isso. Basta vir nos dias de confissão ou encontrar qualquer padre que possa atender a confissão, que isso é possível. Então, terça agora na São Francisco, quarta na Nossa Senhora das Graças e sexta-feira nós temos a penitencial acontecendo aqui. Durante a Semana Santa também já está escrito no nosso folhetim, São Normal, eu não dei nem horário ainda. A partir de pós-Páscoa, então domingo de Páscoa é 13, nós já estamos dentro daquele momento antigo. Passou o dia 12. Dia 12 é domingo? A Páscoa é 5? A Páscoa é 5. Então dia 12 já vai estar aí. Dia 12, essa missa das 9 horas já não será mais às 9 horas. Ela vai para as 8h30. E a missa das 11 horas vai para as 10h30. Então até a Páscoa, dia 5, tudo igual. Então semana que vem na outra, não é tudo igual, porque a gente já está nessa Semana Santa, não é tudo. Mas no pós-Semana Santa, então domingo, dia 12, missa às 7, 8h30 e 10h30. Porque às 11 horas, pelo amor de Deus, a gente quando sai daqui já é quase 2 da tarde, ainda não serve 10h30, meia hora já ajuda bastante. Então, a das 18 continua sendo isso. Maravilha? Vamos de Deus a Deus para descansar. Senhor Deus, eu por bondade, brilha tua luz sobre esses teus filhos, para que possam sair das trevas do pecado e viver na tua graça. Tira, Senhor, dos túmulos do mal, para que possam viver o pleno novo de graça e paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. As nossas irmãs estão lá fora com uma rifa. Então, compre a rifa das irmãs, deixa ela muito feliz. Olha, seja generoso. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está.
Senhor.